A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nas Escrituras, a palavra igreja é uma tradução da palavra grega eklesia, que significa os chamados para fora. A Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, muito popular nos dias de Jesus, utilizou o termo eclesia para traduzir o hebraico kahal, que significa reunião, assembleia ou congregação. O Antigo Testamento retrata a igreja como a congregação organizada do povo de Deus. Desde os primeiros tempos, famílias tementes a Deus por meio da linhagem de Adão, Sete, Noé, Sem e Abraão, representaram os guardiões da verdade divina. Essas famílias, em que o pai era o sacerdote, podem ser consideradas como igrejas em miniatura. A missão de Israel seria simplesmente uma extensão daquela que a Abraão fora atribuída, ser uma bênção a todas as nações da terra, demonstrando o amor de Deus perante o mundo. Em Atos 7,38, a nação que Deus tirou do Egito foi chamada de congregação, ou igreja no deserto. Deus os estabeleceu na Palestina, o centro das principais civilizações do mundo, e três grandes continentes, a Europa, a Ásia e a África, encontravam-se ali na Palestina. Ali os judeus deveriam ser servos de outras nações, estendendo-se-lhes o convite para que se unissem ao povo de Deus. Nesta igreja, representantes de todas as partes do mundo viriam para adorar e aprender a respeito do Deus verdadeiro. Em seguida, retornariam às suas nações, ao seu próprio povo, com a mensagem da salvação. Fundada por Cristo, por meio de sua morte, a Igreja do Novo Testamento, ligada com a comunidade de fé do antigo Israel, foi edificada com judeus convertidos e gentios que creram em Jesus. Assim, o verdadeiro Israel é composto de todos aqueles que, pela fé, aceitam a Cristo. A missão da igreja passa a ser apontar não para um Messias e sua morte, mas para a proclamação do Evangelho de salvação através do sangue de Cristo e para a sua segunda vinda. Desta vez, sim, em glória e majestade, como alguns esperavam no passado. A Igreja do Novo Testamento se tornou uma organização separada da nação israelita. Em lugar de uma igreja nacional, uma igreja missionária. Sua existência visava cumprir o propósito original de Deus, que é fazer discípulos de todas as nações. O divino mandato foi reafirmado por seu fundador, Jesus Cristo, antes dele ir ao céu. A Igreja do Novo Testamento é simbolizada também como um corpo, sendo Cristo a cabeça. É exemplificada também como um templo em que Cristo é a pedra angular. A igreja é comparada a uma noiva pura e imaculada, a uma família, a um pilar e alicerce da verdade. Ela é um exército militante e triunfante. É visível e invisível. Isso mesmo. Os termos visíveis e invisíveis são utilizados para distinguir dois aspectos da igreja sobre a terra. A igreja visível é a igreja de Deus organizada para o serviço. É ela que preenche a grande comissão de Cristo no sentido de levar o Evangelho a todo mundo e prepara as pessoas para o seu retorno. A igreja invisível, também conhecida como Igreja Universal, é composta dos filhos de Deus em todo o mundo. Inclui os crentes que estão dentro da igreja visível, aquela que prega e guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, mas também outros que têm seguido a luz de Cristo em qualquer igreja que esteja. Esse último grupo inclui aqueles que jamais conheceram a Jesus Cristo, mas que têm respondido ao Espírito Santo e procedido por natureza de acordo com a lei. A existência da igreja invisível demonstra que a adoração a Deus é, no mais elevado sentido, espiritual. A igreja é um organismo vivo e organizado. De outra forma, Jesus não poderia ser chamado de o cabeça desta instituição. Para ser aceito como fiel, é preciso, em primeiro lugar, aceitar a Cristo como Salvador e Senhor.
Em Cristo, somos chamados à igualdade e ao serviço. Os conversos, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebem poder do alto para conduzir as coisas espirituais, para obedecer a Deus e ao Estado e para adorar em espírito e em verdade, para instruir, cooperar e amar. Eles têm a Cristo como melhor amigo e fonte ilimitada de poder. Inclusive, possuem a autoridade de Cristo para vencer as guerras espirituais e subjugar as paixões e hostes malignas. A igreja possui ainda autoridade para disciplinar com amor e instruir e tratar casos de ofensas particulares e públicas. Exorta a tratar com amor, paciência e firmeza os que causam divisões e a restaurar os pecadores e ofensores. Em primeira e última instância, a igreja deve ser um lugar de abundante paz com Cristo, de amor e companheirismo entre irmãos, um lugar que reflita o céu.